O que você está prestes a escutar não chegou aos seus ouvidos por acaso. É o próprio céu, decidindo quebrar o silêncio para falar diretamente ao seu coração. Antes de continuar, comente com fé. Deus está renovando minha vida hoje. E inscreva-se se ainda não o fez. Existe um momento na vida de toda pessoa em que o céu rasga o véu do silêncio e decide falar de maneira tão clara que não há como ignorar sua voz. Este é esse momento para você. Não é casualidade que seus olhos estejam absorvendo estas palavras, exatamente agora, neste instante preciso da sua jornada. O Senhor vê o que outros não conseguem enxergar. Conhece as batalhas que você travou em completo silêncio e compreende cada lágrima que você guardou cuidadosamente no mais profundo do seu coração. Ele sabe daquelas noites intermináveis em que você permaneceu acordado, lutando contra pensamentos que sussurravam que você não conseguiria atravessar mais um dia. Sabe dos momentos em que sua força parecia se esvair como água entre os dedos, quando cada respiração exigia um esforço sobrenatural. Mas hoje, neste momento sagrado, Ele quer que você compreenda uma verdade que pode revolucionar completamente sua existência. Você nunca esteve sozinho, nem por um segundo sequer, enquanto você sentia que suas forças se apagavam como vela no vento. Deus estava renovando-as secretamente, como águia que troca suas penas velhas por novas, preparando-se para voar em altitudes que nem imaginava alcançar. O que parecia impossível em sua vida começou a se mover a seu favor no exato momento em que você pensou que tudo estava perdido, porque a palavra de Deus jamais retorna vazia. Ela sempre cumpre o propósito para o qual foi enviada. Ele o escolheu antes mesmo que você desse seu primeiro respiro nesta terra, antes que seus pés tocassem o solo, antes que seus olhos vissem a luz do dia. Você já estava nos planos eternos do Criador. E embora o mundo tenha investido energia considerável tentando quebrar seu espírito, tentando convencê-lo de que você não possui valor, nada no universo pode destruir aquilo que Deus decidiu levantar e estabelecer. Talvez você tenha se sentido esquecido, como se suas orações se dissolvessem no ar antes mesmo de chegar ao céu, como se suas súplicas mais desesperadas ecoassem no vazio, sem encontrar ouvidos atentos. Mas o reino celestial está infinitamente mais atento do que sua mente humana consegue imaginar. Suas orações não ficaram sem resposta. Elas estavam sendo processadas nos laboratórios eternos, preparadas com precisão cirúrgica para serem liberadas no tempo absolutamente perfeito de Deus. Lembre-se da promessa registrada no Salmo 37:25, quando Davi declara com a autoridade de quem viveu tempo suficiente para testemunhar a fidelidade divina. Jovem fui, e já sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Essa promessa não foi escrita para decorar páginas de livros empoeirados. Foi selada especificamente para você, para sua família, para sua descendência que ainda nascerá. Não importa o que seus olhos naturais conseguem enxergar neste momento. Não importa se as circunstâncias gritam escassez, se as contas se acumulam como montanhas, se os relacionamentos parecem irreparavelmente quebrados, se os sonhos parecem enterrados sob o peso da desesperança. O que realmente importa, o que define sua realidade espiritual, é aquilo que Deus já decretou nas dimensões eternas sobre sua vida. Ele não o abandonou nem por um único dia, embora em seus momentos de maior desespero, você tenha se convencido de que estava completamente sozinho. Cada passo que você deu foi contado por mãos divinas. Cada lágrima que escorreu pelo seu rosto foi coletada como pérola preciosa nos recipientes celestiais. Cada suspiro de dor
Cada gemido de angústia que você pensou que ninguém escutou chegou diretamente aos ouvidos do Pai. Hoje ele sussurra ao seu coração cansado: confie em mim, mesmo quando sua compreensão humana não consegue decifrar os mistérios que o cercam. Mesmo quando sua mente se turva com dúvidas e seu coração treme com incertezas. Eu sou seu refúgio inabalável e sua fortaleza impenetrável, seu socorro, que chega exatamente no momento da angústia mais profunda. Relembre as palavras poderosas do Salmo 91, 14, onde o próprio Deus declara: porque ele se apegou a mim com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Isso significa que seu amor por Deus, mesmo quando imperfeito, mesmo quando manchado por dúvidas ocasionais, não passou despercebido nos céus. Sua entrega, mesmo quando incompleta, foi registrada nos arquivos eternos. Ele lutará suas batalhas quando você não tiver mais forças para empunhar a espada. Abrirá caminhos sobrenaturais onde você enxerga apenas muros intransponíveis. Levantará sua cabeça quando o peso da vergonha tentar curvá-la permanentemente. Fará seu rosto brilhar com o reflexo da glória divina, mesmo quando você se sente completamente apagado. Muitas pessoas ao seu redor não conseguem compreender como você permanece de pé depois de tantas quedas devastadoras. Não entendem de onde vem essa resistência inexplicável, essa capacidade sobrenatural de se levantar toda vez que a vida o derruba. Mas é porque elas não conseguem enxergar as mãos invisíveis que o sustentam quando tudo parece perdido. Não percebem que o amor incondicional de Deus funcionou como escudo protetor, cobrindo-o inclusive nos seus piores erros, nas suas decisões mais equivocadas. Escute com atenção redobrada esta revelação transformadora. Você não é definido pelo erro que cometeu. Você é definido pelo propósito eterno que Deus projetou para sua existência. Você não é a herida que carregou por tanto tempo. Você é o testemunho vivo e pulsante de que Deus possui poder para sarar qualquer ferida, por mais profunda que seja. Você não é a traição que sofreu e que dilacerou seu coração. Você é a prova irrefutável de que Deus é especialista em restaurar corações despedaçados, em juntar os cacos e criar algo ainda mais belo que o original. Você não é a derrota que experimentou no passado. Você é a vitória que Deus está escrevendo neste exato momento na sua história pessoal. O adversário das suas ambições mais nobres investiu tempo e energia tentando destruir sua fé. Trabalhou incansavelmente para semear em sua mente pensamentos de derrota permanente, para convencê-lo de que você não possui valor algum. Mas Deus levantou uma bandeira de vitória sobre sua vida. O céu emitiu um decreto irrevogável, declarando que sua história não terminará em fracasso humilhante, mas em glória indescritível. Porque aquele que iniciou a boa obra em você, que plantou sonhos em seu coração, que depositou talentos em suas mãos, prometeu solenemente que a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Esta não é uma esperança vaga, baseada em otimismo humano. É uma garantia selada com o sangue do Cordeiro. Você que pensava que não existia saída alguma para sua situação, hoje o Senhor abre diante de você uma porta que nenhuma força terrena ou espiritual conseguirá fechar. Você que acreditou que seu coração jamais sararia das feridas profundas que recebeu, hoje o Espírito Santo derrama bálsamo sobrenatural sobre cada cicatriz emocional. Você que considerou impossível o milagre que tanto necessita, hoje Deus o relembra de uma verdade que pode mover montanhas. O que é humanamente impossível torna-se divinamente possível quando suas mãos se movem em seu favor. O Salmo 34:10 proclama com autoridade: os leões jovens sofrem necessidade
e passam fome, mas os que buscam ao Senhor de nada têm falta. E você tem buscado a Deus, mesmo que às vezes tenha sido com lágrimas escorrendo pelo rosto, mesmo que tenha sido com voz trêmula de dor, mesmo que tenha sido com fé do tamanho de um grão de mostarda. Você o buscou, e isso foi suficiente para ativar promessas eternas. Por essa razão, não lhe faltará o necessário para cada dia, porque ele prometeu ser seu provedor, inexaurível. Talvez ninguém ao seu redor tenha ideia da intensidade das batalhas que você enfrentou. Talvez você nem mesmo tenha verbalizado para alguém o peso real que carrega. Mas Deus o viu resistindo quando todos os outros se renderam às circunstâncias. Ele o observou exercitando fé, quando cada evidência gritava o contrário do que você estava crendo. Ele o viu levantando seus olhos para o céu, quando não restava absolutamente mais nada em que se apoiar na terra. E esse ato aparentemente pequeno de fé, essa decisão de continuar crendo apesar de tudo, foi suficiente para mobilizar todo o céu em seu favor. Não permita que o medo sufoque a voz de Deus que ressoa em seu interior. O inimigo fará questão de lembrar você constantemente de seus fracassos, de seus tropeços, de suas quedas mais humilhantes. Mas Deus quer que você relembre sua palavra, porque ela é viva, eficaz e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Se você chegou até este ponto da mensagem, absorvendo cada palavra como terra seca absorve chuva, é porque o céu ainda possui promessas inéditas que precisam ser cumpridas em sua vida. O melhor da sua história ainda não aconteceu. Os capítulos mais gloriosos ainda estão sendo escritos nos pergaminhos eternos. O Senhor declara sobre seu futuro: espere em mim com paciência, porque eu sou seu sustento incondicional. Não se inquiete, nem se desespere com o que ainda não chegou, porque eu já estou no seu amanhã, preparando exatamente o que você necessitará. Não olhe para trás com dor dilacerante, porque o que ficou no passado não possui poder para definir o que está diante de você. Eu sou o Deus que faz todas as coisas novas, que transforma desertos em jardins, que converte luto em alegria, que muda lamentação em dança. O que está preparado para seu futuro será infinitamente melhor que tudo aquilo que você perdeu no passado. Você se lembra daquele momento específico em que teve certeza absoluta de que tudo estava perdido? Foi exatamente ali, naquele vale sombrio, que Deus se fez mais presente em sua vida. Você se recorda daquele dia em que declarou: não posso mais, não tenho forças para continuar. Foi precisamente naquele momento que ele infundiu forças sobrenaturais em seu interior. Você ainda se lembra daquelas ocasiões em que clamou em silêncio absoluto, quando nem mesmo conseguia formar palavras para expressar sua dor? Foi exatamente então que ele enviou seus anjos para cercá-lo com proteção invisível. O Salmo 146.5 declara: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Você é essa pessoa abençoada, porque embora sua esperança tenha vacilado em certos períodos, ela nunca se extinguiu completamente. Mesmo quando suas forças físicas e emocionais chegaram ao limite extremo, sua fé continuou acesa como chama que se recusa a morrer. Mesmo quando sentiu que estava despencando num abismo sem fundo, a mão poderosa do Senhor nunca soltou a sua. Hoje marca o início de um novo ciclo em sua existência. Hoje é o dia divino para declarar sua verdadeira identidade. Você é filho? Você é filha do Deus Altíssimo que reina sobre toda a criação. Você não é uma pessoa qualquer perdida na multidão. Você possui um Pai Celestial que governa o universo e que cuida pessoalmente de cada detalhe da sua vida. Você não está à deriva como folha ao vento. Você está posicionado exatamente no centro do plano divino. Você não é invisível.
nem esquecido. Você é visto, conhecido e amado com um amor eterno que nunca se cansa de você, que nunca desiste de você, que nunca se decepciona com você. Enquanto absorve estas palavras transformadoras, o Espírito Santo está tocando as fibras mais profundas do seu coração. Está removendo cargas que você carregou por tempo demais. Está derramando paz que transcende qualquer compreensão humana. Sinta como a atmosfera espiritual ao seu redor se transforma, como sua alma encontra serenidade, como seus pensamentos caóticos finalmente descobrem descanso na voz suave de Deus. O que parece um final definitivo para sua visão limitada é apenas o começo de algo extraordinário na perspectiva divina. Ele não se esqueceu de você, embora às vezes o silêncio celestial tenha sido interpretado como abandono. O silêncio de Deus jamais representa ausência. Sempre simboliza preparação meticulosa. É no terreno aparentemente estéril do silêncio que ele molda seu caráter com precisão de escultor. Fortalece sua fé como metal refinado no fogo e o prepara para receber a resposta que você tem aguardado com tanta ansiedade. Você não precisa se comparar com o processo de outras pessoas. Não deve medir seu crescimento espiritual usando como régua o progresso aparente dos outros. Deus possui um cronograma único e exclusivo para a sua vida, e o que Ele está construindo em sua história não se assemelha ao projeto de ninguém mais. Você é obra-prima das mãos divinas. Você é um design exclusivo, amado incondicionalmente e protegido sobrenaturalmente. É possível que as pessoas ao seu redor não compreendam seu processo, mas elas não precisam entender, porque não foram elas que o planejaram. Foi o próprio Deus. Lembre-se da promessa do Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Embora você não consiga enxergar o destino final da jornada, sua palavra ilumina cada passo que precisa ser dado hoje. E esse passo que você dará hoje em fé, mesmo parecendo insignificante, é suficiente para mantê-lo na trilha que ele traçou especialmente para você. Não se desespere porque não consegue ver o panorama completo. A única coisa que realmente necessita é manter sua confiança inabalável no Deus que sustenta galáxias inteiras e que também sustenta sua vida com o mesmo cuidado amoroso. Você não chegou até este ponto da jornada para se render agora. Tudo que sofreu, cada lágrima que derramou, cada dor que suportou em silêncio, não foi desperdiçado. Cada ferida que você imaginou que iria destruí-lo completamente, Deus está transformando em cicatriz de vitória que contará uma história de superação. Cada queda que você acreditou ser seu fim definitivo, o Senhor está usando como degrau sólido rumo ao cumprimento do seu propósito. Cada perda que despedaçou você em milhões de fragmentos, o Espírito Santo está convertendo em testemunho poderoso de restauração sobrenatural. O Salmo 35 proclama uma verdade que precisa ecoar nas câmaras do seu coração. Porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor, toda a vida. O choro pode durar uma noite, mas de manhã vem a alegria. Essa palavra profética destina-se especificamente a você, neste momento. Sua noite prolongada de choro e lamentação está chegando ao fim. Sua manhã de regozijo e celebração já começou a raiar no horizonte espiritual. Embora seus olhos físicos ainda não consigam detectar os primeiros raios dessa aurora, o céu já decretou sua chegada. O tempo de escuridão possui data de validade definida, mas a misericórdia de Deus estende-se por gerações infinitas. É possível que você ainda experimente ondas ocasionais de medo, que certas dúvidas ainda assombrem sua mente em momentos vulneráveis. Mas o amor perfeito de Deus possui poder para expulsar todo temor que tenta se estabelecer em seu coração. O medo
é uma corrente que tenta aprisioná-lo. Mas a fé é a chave que o liberta completamente. O medo é uma força paralisante. Mas a fé o capacita a caminhar sobre águas revoltas. O medo constrói muros ao seu redor, mas a fé abre portões do impossível. E Deus está acendendo em seu espírito exatamente essa fé que o fará presenciar milagres extraordinários. Ele sussurra ao seu coração: não se preocupe nem perca sono com aquilo que está além do seu controle. Entregue tudo em minhas mãos. Eu sou o Deus que abriu o mar vermelho, que derrubou gigantes com pedras pequenas, que acalmou tempestades com uma palavra. Eu sou aquele que o sustenta quando suas forças se esgotam. Eu sou o guerreiro que peleja suas batalhas quando você não consegue mais lutar. Eu sou seu pai e jamais o abandonarei. O que você está experimentando neste momento preciso não foi projetado para aniquilá-lo, mas para moldá-lo como oleiro molda o barro. Cada lágrima que você derramou está sendo contabilizada por Deus com precisão matemática, e cada batalha silenciosa que travou em completa solidão foi registrada nos arquivos celestiais. Não imagine que seu esforço foi desperdiçado, porque o Deus que observa tudo não passa por alto nem o menor detalhe da sua existência. Existem momentos na trajetória humana em que sentimos que toda nossa construção desmorona instantaneamente, que as paredes que levamos anos para erguer caem sobre nós como dominós, que não existe escapatória possível para o labirinto em que nos encontramos. Mas é precisamente nesses instantes de aparente colapso total que Deus demonstra seu poder mais espetacular. Ele permite que você chegue ao seu limite absoluto para revelar que sua graça não possui limitações. Permite que você experimente fraqueza extrema para que descubra que sua força se aperfeiçoa e se manifesta plenamente na sua debilidade. Permite que você chegue à beirada do abismo para que compreenda que jamais cairá, porque suas mãos eternas funcionam como rede de segurança invisível. O Salmo 62, 5, 6 oferece uma âncora espiritual para sua alma em meio ao furacão das circunstâncias. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha fortaleza, não serei abalado. Esta palavra funciona como âncora inquebrantável para sua vida no centro da tempestade mais feroz. Não importa quão violentos sejam os ventos das adversidades, nem quantas sejam as ondas gigantescas das dificuldades que se levantam contra você. Se sua alma encontra descanso genuíno em Deus, se sua esperança está firmemente ancorada nele, você jamais será completamente destruído. Poderá tropeçar ocasionalmente, mas não cairá definitivamente, porque ele o sustém com sua mão todo-poderosa. Não aceite a mentira venenosa de que o que você está atravessando constitui evidência de que Deus o abandonou ou de que ele não se importa com sua situação. Pelo contrário, se as provações que enfrentam são de grande magnitude, também será proporcional à glória que emergirá depois que elas passarem. Se a luta tem sido particularmente intensa e prolongada, também será extraordinária a vitória que Deus colocará em suas mãos. Nada do que você está enfrentando neste momento será desperdiçado ou esquecido. Cada situação desafiadora funciona como tijolo adicional no edifício sólido da sua fé. Cada momento de dor aguda é uma semente que germinará em esperança robusta. Cada dia de espera aparentemente interminável é um lembrete de que os cronogramas de Deus são precisos até o último segundo. O Salmo 38, 7 oferece uma garantia que pode revolucionar sua perspectiva. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu me reviverás. Contra a ira dos meus inimigos estenderás a tua mão, e a tua destra me salvará. Isso significa que mesmo quando você caminha por vales sombrios,
onde a esperança parece ter morrido, Deus continua soprando vida sobre você. Mesmo quando adversários se levantam como gigantes ameaçadores, sua mão se estende como escudo protetor para cobri-lo completamente. Mesmo quando você se convence de que não existe saída possível, sua mão direita abre caminhos sobrenaturais onde aparentemente não havia nenhum. Faça um exercício mental transformador neste instante. Pense em todas aquelas ocasiões específicas em que você teve certeza absoluta de que não conseguiria resistir à pressão. E, no entanto, aqui está você, respirando, pulsando, absorvendo estas palavras de esperança. Isso constitui evidência irrefutável de que Deus nunca soltou sua mão, nem mesmo por um milissegundo. Embora você não tenha percebido sua presença em certos momentos, Ele estava orquestrando seus passos com precisão cirúrgica. Embora não tenha detectado sua intervenção, Ele estava livrando você de perigos que nem sequer tomou conhecimento. Embora tenha duvidado ocasionalmente, Ele permaneceu absolutamente fiel aos seus compromissos com você. Se Deus demonstrou fidelidade no passado, quando as circunstâncias eram igualmente desafiadoras, Ele certamente será fiel hoje e amanhã, e por todos os dias da sua existência. Sua natureza não muda, seu amor não oscila, suas promessas não expiram. Deus não se esqueceu dos sonhos que Ele mesmo plantou no solo fértil do seu coração. É possível que a espera tenha se prolongado além do que você imaginava ser razoável, que os meses tenham se transformado em anos sem que você visse manifestações tangíveis. Mas sua palavra permanece imutável no Salmo 115:13. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. Essa bênção divina inclui sua vida pessoal, abraça sua família nuclear, se estende à sua descendência que ainda nascerá. A bênção de Deus não possui limitações geográficas nem prazo de validade. É uma herança espiritual que se perpetua através de gerações. Hoje o Espírito Santo declara sobre seu futuro: não se fixe dolorosamente no que você perdeu. Contemple com expectativa o que eu estou prestes a lhe dar. Não se concentre obsessivamente na porta que se fechou. Observe com fé a porta que eu estou abrindo. Não se foque na sua fraqueza humana. Contemple minha força operando através de você. Não enxergue apenas o deserto árido. Visualize o rio cristalino que está prestes a brotar no meio dele. Sua história pessoal não terminará em derrota humilhante, porque seu Deus é reconhecido especialista em transformar finais aparentes em novos começos gloriosos. É possível que neste momento você não possua todas as respostas para as perguntas que atormentam sua mente. Talvez se encontre navegando em um oceano de incertezas sem bússola aparente. É possível que suas reservas de energia se sintam completamente esgotadas, mas absorva esta revelação que pode alterar todo o curso da sua jornada. A fidelidade de Deus não depende nem é condicionada pelos seus sentimentos flutuantes. Ela está fundamentada na natureza imutável daquele que é. Ele é fiel, porque essa é sua essência. Não porque você merece sua fidelidade. Ele é justo, porque essa é sua identidade eterna. Não porque você se comporta perfeitamente. Ele é verdadeiro, porque verdade define sua pessoa. Não porque você nunca mente. Deus nunca perdeu uma batalha sequer em toda a eternidade. E Ele não começará a perder batalhas agora. Especialmente não as batalhas que dizem respeito à sua vida. É chegado o momento de levantar sua cabeça que estava curvada pelo peso da vergonha e da desesperança. É tempo de relembrar quem você realmente é, na perspectiva divina, não na ótica distorcida das circunstâncias temporárias. É momento de declarar com convicção inabalável que mesmo quando as circunstâncias conspiram contra você,
Mesmo quando cada evidência sugere derrota, sua fé permanecerá firme como rocha, porque está edificada sobre a rocha eterna. Porque aquilo que Deus prometeu especificamente para a sua vida, Ele cumprirá sem falta. Porque o projeto que Ele iniciou em você, Ele o levará até a conclusão perfeita. Porque aquilo que você plantou regado com lágrimas amargas, você colherá, envolvido em alegria indescritível. Enquanto absorve estas palavras transformadoras, o Espírito Santo está derramando sobre seu coração aquela paz sobrenatural que transcende qualquer compreensão humana, que não depende de circunstâncias favoráveis ao seu redor, mas brota da certeza inabalável de que Deus caminha ao seu lado. Essa paz que tem poder para acalmar as tempestades interiores mais violentas, que possui virtude para sarar feridas emocionais mais profundas, que tem capacidade de fortalecer seu espírito quando ele se sente mais vulnerável. Essa paz não tem origem neste mundo caótico e temporário, mas flui diretamente dos mananciais celestiais e eternos. Hoje representa um marco temporal para renovar sua crença, para restaurar sua confiança, para reativar seus sonhos que estavam hibernando. Hoje simboliza uma oportunidade divina para relembrar que sua vida não está à mercê das circunstâncias mutáveis, mas repousa seguramente nas mãos de um Deus que é absolutamente soberano sobre toda a situação. E se Ele mantém controle total sobre todos os aspectos da existência, não há razão lógica nem espiritual para nutrir temor. Você chegou até este ponto da mensagem porque o Senhor ainda possui revelações inéditas para compartilhar com você. Nada do que está atravessando neste período representa mera casualidade ou coincidência cruel. Cada desafio, cada lágrima, cada noite insone possui propósito maior e mais elevado do que sua compreensão atual consegue alcançar. Hoje o Espírito Santo quer gravar profundamente em sua consciência que você não é uma pessoa comum perdida na multidão anônima da humanidade. Você é filho amado. Você é filha preciosa do Criador do Universo. Embora o sistema mundial tente constantemente convencê-lo de que você não possui valor significativo, sua verdadeira importância foi estabelecida pelo sangue sagrado de Cristo, derramado voluntariamente na cruz do Calvário. Esse é o preço que define seu valor real. Não opiniões humanas voláteis, não conquistas temporárias, não posses materiais perecíveis, mas o sangue eterno do Cordeiro de Deus. Talvez você se sinta como se estivesse caminhando pelo centro de um deserto escaldante e árido, onde não existe água refrescante, onde não brotam respostas, onde suas forças se dissipam sob o calor impiedoso das circunstâncias. Mas lembre-se de que, historicamente, é no deserto que Deus manifesta sua voz com maior clareza e intensidade. É no deserto que ocorrem os milagres mais espetaculares e inexplicáveis. É no deserto que aprendemos a depender integralmente dele, abandonando qualquer pretensão de autossuficiência. O que você interpreta como vazio desolador, Deus está utilizando para preenchê-lo com substância eterna. O que você percebe como solidão torturante, Deus está empregando para aproximá-lo mais intimamente de sua presença. O que você classifica como perda irreparável, Deus está convertendo em ganho eterno que transcende compreensão humana. Muitas vezes, você clamou por explicações detalhadas e não as recebeu, e talvez tenha interpretado esse silêncio como injustiça divina. Mas escute o que proclama o Salmo 77:14. Tu és o Deus que fazes maravilhas. Fizeste notório o teu poder entre os povos. Isso significa que, embora neste momento você não consiga decifrar os mistérios, em breve testemunhará o poder de Deus se manifestando de forma tão espetacular que compreenderá que cada silêncio possuía propósito específico.
Cada demora aparentemente injustificada estava preparando meticulosamente seu coração para receber bênçãos maiores. Cada período de espera prolongada estava fortalecendo os músculos da sua fé para carregar vitórias mais pesadas. Você sabe que houve noites intermináveis em que questionou se valia realmente a pena continuar acreditando, se valia a pena persistir orando, se valia a pena manter sua confiança inabalada. Mas você permanece aqui, absorvendo esta mensagem, porque Deus responde categoricamente: sim, vale cada segundo de espera, cada lágrima derramada, cada momento de dúvida superado, porque eu não sou homem para mentir, nem filho de homem para me arrepender. Aquilo que declarei solenemente, eu cumprirei sem falta. Aquilo que prometi especificamente, eu transformarei em realidade tangível. Não imagine que sua história terminará no capítulo do sofrimento, porque a dor que você experimenta é apenas o processo preparatório que antecede a glória indescritível. Não se convença de que seu presente conturbado representa seu destino definitivo, porque Deus já escreveu um futuro repleto de esperança renovada especificamente para você. Não permita que palavras destrutivas que outros pronunciaram sobre você definam sua identidade verdadeira, porque a única opinião que possui autoridade para determinar quem você é brota da boca do próprio Deus, e Deus o chama filho. Deus a chama filha. Deus o denomina amado. Deus a classifica como escolhida. Deus o título de vencedor. Permita-me guiá-lo em uma oração poderosa neste momento. Faça-a comigo independentemente de onde você se encontra fisicamente. Não importa se será em voz audível ou no silêncio do seu coração. O essencial é que a pronuncie com sinceridade absoluta e coração completamente aberto. Pai amado e eterno, neste instante sagrado me aproximo de Ti, reconhecendo humildemente que sem Tua presença constante, nada em minha existência possuiria sentido genuíno ou propósito duradouro. Te entrego formalmente minhas cargas mais pesadas, meus temores mais paralisantes, minhas dúvidas mais corrosivas e minhas feridas mais profundas. Te peço com urgência que limpes meu coração de absolutamente tudo que tem me afastado de Ti, de toda amargura, de todo ressentimento, de toda incredulidade. Renova minhas forças como águia que troca suas penas, para que eu possa voar em altitudes espirituais que nunca experimentei. Senhor, declaro solenemente que minha vida repousa inteiramente em Tuas mãos soberanas, e que Tua vontade perfeita, sábia e amorosa se cumpra completamente em mim. Quebra imediatamente as correntes mentais que me aprisionam, sara as feridas emocionais que ainda sangram, abre as portas de oportunidade que necessito e fecha definitivamente aquelas que me desviam do Teu propósito. Obrigado, porque tenho certeza absoluta de que nunca me abandonaste nem por um instante. Obrigado porque Tuas promessas são realidades concretas aguardando manifestação e porque Teu amor é eterno e incondicional. Hoje recebo conscientemente Tua paz sobrenatural, recebo Tua graça transformadora, recebo Teu favor imerecido. Declaro profeticamente que o melhor da minha vida ainda está por vir, porque caminho seguramente tomado de Tua mão poderosa, em nome majestoso e todo-poderoso de Jesus Cristo. Amém. Se esta mensagem tocou as fibras mais sensíveis do seu coração, causando transformação real em sua perspectiva e renovação em sua esperança, não guarde este tesouro apenas para você. Compartilhe generosamente com alguém que também necessite escutar que Deus está falando, que Ele se importa, que Ele tem planos específicos de bem-estar. Inscreva-se imediatamente neste canal para continuar recebendo mensagens que edificarão sua fé e fortalecerão sua caminhada espiritual.
Ative as notificações para não perder nenhuma palavra de vida e esperança, que pode revolucionar não apenas seu dia, mas toda a sua trajetória. Deixe seu comentário contando como Deus tem se manifestado em sua vida recentemente, porque seu testemunho pessoal pode ser exatamente a chave que outra pessoa necessita para não desistir da fé, para não abandonar a esperança, para não se render às circunstâncias. Juntos, formamos uma família espiritual sólida, uma comunidade de fé que se fortalece mutuamente, que se apoia nos momentos de fraqueza, que celebra together as vitórias, que intercede umas pelas outras. Unidos somos infinitamente mais fortes do que isolados. Que o Deus de toda graça e misericórdia confirme em seu coração cada palavra que foi declarada hoje. Que você experimente diariamente a realidade de que Ele está falando com você, guiando seus passos, preparando seu futuro, renovando suas forças. Lembre-se sempre, você não caminha sozinho por esta jornada. Deus está falando com você hoje, amanhã e por todos os dias da sua existência. Sua voz pode parecer silenciosa em certos momentos, mas Ele nunca para de se comunicar com aqueles que ama. Continue sintonizado em sua frequência. Continue atento à sua voz. Continue esperando suas respostas. Até nosso próximo encontro em Meu Diário com Deus, onde continuaremos explorando as profundezas do amor divino e descobrindo como Ele deseja falar intimamente com cada um de nós.